Eu sou o Mozart Ornelas e você é mais uma vez muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. A gente já mostrou muitos casos curiosos para você aqui no canal, mas nada parecido com a história que eu vou contar hoje. Até porque se trata de uma situação única, que até hoje só foi registrada uma única vez na história da humanidade. Estou falando de um homem chamado Adam Rainer. Você sabia que é possível alguém que foi considerado anão, de algum jeito, tenha conseguido reverter a situação e se tornado um gigante? Eu sei, isso parece aquelas histórias tiradas dos filmes de ficção, mas é mais real do que você imagina. Antes de começar, eu preciso te explicar o que é o nanismo e o gigantismo, para você entender melhor o caso. O primeiro é a baixa estatura, resultado de uma condição genética ou médica. Pessoas com nanismo, que popularmente são chamadas de anãs, geralmente têm no máximo 1,47 m de altura. O distúrbio faz com que a cabeça seja desproporcionalmente grande em comparação ao resto do corpo. E, geralmente, as capacidades intelectuais não são afetadas. Resumindo, as pessoas têm uma vida normal. A única diferença é a baixa estatura. Já o gigantismo é outra condição rara que causa crescimento anormal, que acontece quando a glândula pituitária da pessoa produz muito hormônio de crescimento, que também é conhecido como somatotropina. É importante lembrar que essa condição tem tratamento, então, quanto mais cedo for diagnosticada, melhor será para interromper ou retardar as consequências. Considerando que uma condição é completamente oposta à outra, é impossível que uma pessoa possa sofrer de nanismo e gigantismo, certo? Errado. Apesar de parecer muito óbvio, foi exatamente isso que aconteceu com Adam Rainer. Nascido na cidade de Graz, na Áustria, em 1899, não se sabe o dia exato em que ele veio ao mundo, mas sabemos que Adam era filho de pais de estatura média. Seu pai tinha 1,72 m e sua mãe 1,65 m. Seu irmão também não ficava para trás. Tinha a mesma estatura do pai. Mas o caso de Adam era diferente. Na verdade, quando criança, ele teve uma vida completamente normal e saudável. O problema foi que, em certo momento, ele simplesmente parou de crescer. Enquanto as outras crianças desenvolviam seu corpo normalmente, Adam continuava do mesmo tamanho. Seus pais começaram a se preocupar e, em certo momento, quando estava há muito tempo estacionado no 1,38 m de altura, Adam foi considerado um anão. O curioso é que, apesar do problema, não havia nenhum caso de nanismo em sua família. O garoto era simplesmente uma exceção. Quando fez 18 anos, continuava tendo a altura de 1,38 m. Porém, o curioso é que, mesmo sendo muito baixinho, seus pés e mãos não pararam de crescer. Com a chegada da Primeira Guerra Mundial, Adam fez questão de se alistar no exército porque queria lutar pelo seu país. No entanto, nesse período, foi rejeitado exatamente por causa de sua baixa estatura. Só para você ter uma ideia, enquanto ainda media 1,38 m, Adam calçava número 40. Um ano depois, aos 19, Adam media 1,42 m e seu pé tinha crescido de forma assustadora. Ele passou a calçar o número 50. Como eu disse lá no começo do vídeo, pessoas com estatura abaixo de 1,47 m são consideradas anãs. Com 19 anos, o jovem ainda era considerado um anão, mas o crescimento das mãos e dos pés indicava que havia algo de errado. Para você ter uma ideia, Shaquille O'Neal, o ex-jogador de basquete que se tornou comentarista esportivo, calça 53. Então convenhamos que um anão ter um pé que calça número 50 é completamente fora do normal. Na segunda vez que tentou se alistar no exército, Adam também foi rejeitado por causa da sua estatura.
Ele ficou frustrado por não poder ajudar seu país na guerra e achava que seu tamanho iria colocar vários obstáculos em sua vida. Mas quando completou 21 anos de idade, as coisas começaram a mudar para o rapaz. Do nada, ele começou a crescer, até ultrapassar o tamanho em que as pessoas eram consideradas anãs. No entanto, o que inicialmente parecia a solução, na verdade, se tornou um outro problema. Adam cresceu de forma assustadora. De quando tinha 21 anos até os 32, ele foi de 1,47 m para 2,18 m. Tem noção do quanto isso é estranho? Hoje você é um baixinho que foi rejeitado no exército por ter sido considerado anão. Mas daqui a 10 anos você tem mais de 2 metros de altura e é maior do que muitos jogadores de basquete da NBA. A aparência de Adam foi ficando cada vez mais estranha. Sua testa e mandíbula eram imensas, seus lábios grossos e os dentes tinham ficado muito espaçados. Conforme os anos se passavam, a aparência dele se transformava. Junto com seu surto de crescimento extremo, Adam também desenvolveu uma severa curvatura da coluna vertebral. Os médicos da época ficaram chocados com o que tinha acontecido com ele. 2 especialistas que analisaram o caso fizeram diversos exames para tentar descobrir o que ocorreu. Depois de muito estudo, análises e ajuda de outros médicos, finalmente chegaram à conclusão de que havia um tumor crescendo na glândula pituitária de Adam, o que fazia com que seus hormônios ficassem descontrolados e levassem a um caso grave de acromegalia. Para quem não sabe, essa é uma doença rara causada pela produção excessiva do hormônio do crescimento, de uma proteína chamada IGF-1. Os sintomas mais claros são o crescimento exagerado de partes do corpo como mãos, pés e nariz. Pode gerar complicações como diabetes, hipertensão e insuficiência cardíaca. Isso, junto com os outros problemas de saúde cada vez mais complexos, incluindo a curvatura na coluna, convenceu os especialistas de que o tumor era o culpado e que qualquer esperança de salvar Adam de desenvolver outras anomalias exigiria que retirassem o câncer. Apesar dos riscos associados à cirurgia e da saúde debilitada do paciente, os médicos decidiram operá-lo. A cirurgia supostamente foi um sucesso. E vários meses depois, Adam voltou para fazer um check-up com os profissionais de saúde. Eles ficaram felizes em ver que sua altura permanecia a mesma. No entanto, sua curvatura espinhal tinha piorado consideravelmente. Isso indicava que, embora estivesse ocorrendo em um ritmo muito mais lento, na verdade, ele ainda estava crescendo. Com o passar dos anos, Adam foi ficando cada vez mais doente e com uma péssima qualidade de vida. Ele chegou a ficar cego do olho direito e perder parte da audição. A coluna, que já apresentava problemas antes de retirar o tumor, continuou crescendo a ponto de fazer o homem ficar acamado. O crescimento de mais ou menos 9 centímetros por ano fez o corpo de Adam chegar ao esgotamento. Em boa parte da segunda metade de sua vida, permaneceu deitado em uma cama enquanto sofria com as consequências da acromegalia. Morreu em 1950 com 51 anos de idade. Quanto à sua altura, há um grande debate sobre o assunto. Alguns afirmam que Adam faleceu medindo 2,34 m, enquanto outras fontes falam em 2,20 m. E há quem diga que ele cresceu até os 2,40 m. No Guinness Book, Adam Reiner foi registrado como recorde de variação de altura. Em apenas alguns anos, ele foi de 1,38 m para mais de 2 metros de altura. É a única pessoa do mundo que foi considerada um anão e um gigante. De certa forma, nosso protagonista conviveu com obstáculos durante todo o tempo em que esteve vivo. Para começar, sendo um anão, vivendo em uma época em que nada era adaptado e ter baixa estatura era motivo de piada, tirando o fato de que algumas pessoas consideravam os anões uma aberração. Depois, cresceu demais e foi obrigado a passar o resto de seus dias acamado.
Essa foi a trágica história de Adam Reiner. Se gostou do vídeo, já vai deixando o seu like. E se ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações de vídeos legais como esse. Um abraço, se cuide e até a próxima. Tchau!